Olá, é bom estarmos juntos mais uma vez para um momento de reflexão. Eu quero iniciar hoje com a palavra bíblica, a leitura bíblica que encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versículos 8 a 11. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. O apóstolo Paulo não entra em detalhes, ele não diz que tipo de tribulação que eles estavam enfrentando na província da Ásia, só destacando que não se trata do continente asiático, mas sim de uma região onde hoje é a atual Turquia. Então, Paulo ele não entra em detalhes de quais são os perigos, as tribulações que lá eles estavam enfrentando. Mas nós sabemos que nas 3 viagens missionárias que fez, ele enfrentou todo tipo de situação. Naufrágio, foram 3 naufrágios, ele enfrentou prisão, ele enfrentou açoites, apedrejamento, passou fome, frio e outros perigos. Mas de acordo com o relato dele, a situação nessa ocasião, ali na província da Ásia, foi tão dramática que eles tinham perdido a esperança de continuarem com vida. Ou seja, era algo extremo. Penso que poucos entre nós tenham experimentado situações extremas como as que Paulo experimentou, a ponto de admitir, reconhecer que a vida chegou ao limite, chegou ao fim. Deve ser profundamente angustiante, e o próprio apóstolo Paulo ele não esconde isso, né? Quando diz que estava além do que eles podiam suportar. Você consegue imaginar o que é isso? Uma angústia além do que podemos suportar? Embora tendemos a imaginar Paulo como um herói da fé, um super apóstolo, corajoso, sangue frio, duro na queda, não é assim que ele se descreve. Paulo fala pouco das suas realizações, dos seus êxitos e das suas vitórias. Nos seus relatórios vemos pouquíssimas vezes onde ele descreve algum feito, alguma realização. Ele costuma falar mais das suas fraquezas, ele costuma falar mais das suas dores, das suas lutas e dos seus fracassos. Pelos relatórios de Paulo, talvez muitas comunidades hoje não o contratariam como pastor, porque as realizações dele não são muito grandes, a partir dos seus relatos, dos seus relatórios. O versículo 9 é um exemplo disso. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olhando para si mesmo e para a sua própria força, Paulo sentiu-se incapaz de fazer qualquer coisa, de sair daquela situação. Ele reconheceu o limite, a finitude de sua vida. Eles já viam a sentença de morte sobre ele, eles já tinham admitido que não sairiam vivos daquela situação. Só lhes restou apelar para o Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, a esperança deles em Deus não estava mais em que Deus iria libertá-los daquela situação, mas em que Deus iria ressuscitá-los. Tal era a situação em que eles estavam vivendo. E nós podemos não ter experimentado as mesmas situações que Paulo experimentou, mas cada um de nós experimenta as próprias limitações.
Cada um de nós experimenta as próprias fraquezas e as próprias angústias, e há momentos em que não nos sentimos também como Paulo naquela situação. Parece que as coisas não têm mais solução, não vemos saída diante de uma situação. Quem nunca pensou em desistir de algo? Quem nunca se sentiu incapaz de fazer algo? Quem nunca se sentiu sozinho e à deriva na vida? Quem nunca se sentiu injustiçado e traído? Quem nunca ficou angustiado por uma situação? Somente os que ainda não nasceram, ou aqueles que não possuem consciência da própria existência, como um bebê, por exemplo. Mas todos aqueles que já têm consciência da sua própria vida, da sua própria existência, acabam experimentando esse tipo de situações de limite, situações de cansaço, situações de desânimo, situações em que parece que estamos diante de uma barreira intransponível. Todos nós sentimos isso. E a fé, ela não nos isenta dessa realidade. A fé cristã, ela não nos isenta de experimentar isso. Ela não isentou Paulo, não isentou os outros apóstolos, não isentou nem o próprio Cristo de experimentar esta sensação: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus no Getsemane, onde o relato aponta que Jesus suava sangue, de tão profunda que era a sua angústia. E essa fé, ela não isenta a mim e não isenta a você desse tipo de situações. Todos nós vivemos alguns momentos angustiantes durante a vida. Quem ainda não experimentou, em algum momento vai experimentar. Lamento falar isso, mas precisamos estar preparados e conscientes de que essas coisas, elas sobrevêm sobre nós. E ainda mais em toda essa pandemia que nós vivemos e ainda estamos atravessando, ela tem acentuado algumas dessas situações. A própria pandemia em si, ela tem gerado angústias muito grandes na vida de todos nós. As pessoas estão se sentindo no limite. As pessoas estão sentindo falta de abraço, de contato, de atenção, de liberdade, entre outras coisas, coisas que têm nos sufocado em nossa vida e até mesmo em nossa caminhada de fé. A impressão que temos é que não vamos dar conta. A impressão que temos é que chegou, não conseguimos ir adiante. E às vezes não conseguimos mesmo. Às vezes não damos conta mesmo. Às vezes precisamos admitir e reconhecer que a partir da nossa força e da capacidade, de fato, chegamos ao fim. E talvez esse seja importante fazer isso, porque é um momento que a possibilidade de experimentar o agir de Deus torna-se mais forte, mais evidente. É quando nos rendemos. Pois é nesse momento que nos resta é esperar e confiar no Senhor, que venceu até a própria morte. Feliz aquele que confia no Senhor. Feliz aquele que, então, nesses momentos pode dizer: eu desisto, chega, seja o que Deus quiser. Mas é nesse momento que se abre uma possibilidade tremenda. E foi isso que Paulo experimentou, como diz lá no versículo 10, e ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Ou seja, em um momento Paulo estava numa situação em que ele já havia desistido, já havia dado a si mesmo a sentença de morte. Mas então algo extraordinário acontece. Ele não entra em detalhes aqui do que aconteceu, nem da situação que ele estava vivendo e nem de que forma que Deus realizou, mas ele diz: olha,
Deus nos livrou, o Senhor nos livrou daquela situação. E temos depositado a nossa confiança de que Ele irá continuar nos livrando. Por intervenção divina, Paulo foi livrado. E o Deus dele é o mesmo Deus que nós seguimos e nós adoramos. Nosso Deus não é um Deus apenas de palavras, é um Deus de ação, é um Deus de agir, é um Deus que se manifesta e que faz as coisas acontecerem. Por isso, independente da situação que estejamos vivendo, independente da situação que você esteja vivendo, não podemos desistir de orar ao Senhor e confiar nele. Podemos perder a esperança na própria vida, perder a esperança de que alguma outra pessoa vai nos ajudar, ou de que a situação vai melhorar, mas não podemos perder a esperança no agir do Senhor. Podemos até desistir de lutar com as nossas forças. Aliás, há momentos que precisamos nos render, baixar a guarda, parar de nos contorcer de desespero, mas desistir de confiar no Senhor nunca, nem no último suspiro, pois o Senhor é aquele que venceu e nos dará a vitória. Se não for neste mundo, será no porvir. Pois aqueles que confiam no Senhor experimentam a força do Senhor e renovam as suas forças dia após dia. Por isso, continue orando, continue intercedendo, continue confiando. O Senhor se revelará a você. Amém.